Muito bem, estamos aqui na nossa primeira crítica de série do ano para falar de Cobra Kai, terceira temporada, e sem misericórdia tenho a companhia do Beto Decretado, do Decreto Nerd. E é claro, nós vamos adentrar na treta. E aí, meu caro Beto Decretado, o que tu achou dessa terceira temporada? O que te parece? Como é que Cobra Kai entrou na tua vida? Fala aí pra gente. Cara, bom, eu acho que como a grande maioria das pessoas, assim, o Cobra Kai entrou como aquela herança nostálgica do Karate Kid, né? Eu acho que, assim, a gente que hoje em dia fala muito de trilogias, né? Karate Kid foi uma grande trilogia aí que teve na nossa adolescência. E, é claro, assim, a gente curtiu pra caramba, assim, quando assistiu da primeira vez, no cinema, na televisão, enfim. Eu me lembro que quando o YouTube, né, ele fez uma tentativa no passado aí de criar umas séries próprias, né? Eu acho que pouca gente talvez se lembre que o Cobra Kai é uma iniciativa do YouTube de criar as suas séries, o seu conteúdo digital. E fiquei meio curioso, né? Tu já tinha olhado quando era do YouTube, então? Quando era do YouTube, eu Uhum. assisti os 3 primeiros episódios gratuitos que eles Sim, sim. disponibilizaram, né? Para você assistir os restantes, você tinha que assinar o YouTube Premium, acho, na época, coisa que eu não fiz, né? E sempre fiquei assim naquela, poxa, acho que eu vou assinar para terminar de assistir Cobra Kai, porque realmente a série, para quem nunca assistiu, galera, pô, é super nostálgica, assim, enfim, tem vários elementos nostálgicos de música, de cenas de episódios anteriores, enfim. Então, fiquei sempre naquela pendência de assistir, não rolou. E quando estreou na Netflix as 2 primeiras temporadas, é claro, maratonei ali sem pensar 2 vezes e não perdi tempo quando saiu essa terceira temporada, né? Beleza, beleza. Da minha parte também. Eu vi que tinha saído no YouTube, mas quando chegou no YouTube eu não assisti. Confesso que eu não assisti. E eu esperei também chegar na Netflix. E até como ela se perdeu nesse lapso de tempo entre estreia no YouTube e depois na Netflix. Logo quando estreou na Netflix não foi uma coisa que eu me preocupei em assistir. Mas aí a galera começou a todo mundo indicar e que era muito boa, e eu fui atrás e aí realmente caí nas graças de Cobra Kai e quando chegou essa terceira temporada também não titubeei para maratonar. E aí, cara, o que tu achou dessa? Faz um resumo aí de todas as temporadas. Tu teve uma preferida ou não? Cara, eu acho que assim, preferida talvez seja essa terceira temporada. Olha aí. Eu acho que assim, já vai por aí, né? Assim, resumão, galera, pô, são 30 anos depois do Karate Kid, né? O, o grandioso ou o infame torneio, né, de karatê, aonde a gente deixou ali o consagrado campeão Daniel LaRusso e o desgraçado ex-campeão John Lawrence, né? 30 anos depois de que sucedeu esse campeonato, onde o LaRusso se tornou um grande vendedor de uma cadeia de concessionárias de carros, e o John Lawrence está aí instalando TV a cabo, fazendo biscates para poder sobreviver, né? Então, e o destino, né, assim, o futuro da vida dessas duas pessoas foram realmente marcados pelo karatê e por esse campeonato, né? E assim, ao longo da primeira temporada, o que vai acontecendo é que o, O o, Johnny o John, Lawrence Johnny Lawrence. Johnny Lawrence vem e abre o dojo dele, né? E aí fica aquela preocupação toda, o Cobra Kai voltou. E aí o conflito de 30 anos volta à tona, né? Mas o mais legal, Beto, é que é esse enfoque pro Johnny Lawrence. Para mim, ele é o melhor personagem da série, Sem dúvida. desde o início. Então, quando começou a série, eu não estava ligado no plot, não estava ligado no que eu ia assistir. E aí, quando começou a dar o enfoque muito no Johnny Lawrence, eu pensei, cara, que massa que eles fizeram. Porque a gente tá vendo o outro lado da moeda, pegando o lado do fracassado, do cara que perdeu, que o cara que quer uma segunda chance, e ao mesmo tempo ele se atrapalha com a vida dele, porque ele é um cara meio perturbado, meio traumatizado, e a vida não deu certo para ele, até porque ele é um cara muito turrão, muito para trás, né? E por outro lado, o Daniel LaRusso, um cara super bem sucedido, bonachão, ele vira aquele almofadinha
Então a gente não tem como muito simpatizar, né, com esse personagem do Daniel LaRusso na atualidade. Ele fica meio que o personagem chato. E essa inversão de papéis que pegou mesmo, né? Fora, claro, que tu já falou, nostalgia, anos 80, hard rock, rock farofa, cara, visual incrível, incrível. Só que eles constroem esse novo mundo do Karate Kid, né? Com novos personagens também. Então a gente tem o núcleo adolescente, que, por mais que seja assim, na minha opinião, são atores ruins, fica muito legal de acompanhar porque tu pega uma simpatia por cada um deles, né? Sim, para quem tá com vontade de assistir, entenda que é uma série adolescente, né? Assim, assim, tem um fio da meada de Karate Kid, agora é uma série onde a gente vai falar de namoro, de paquera, de ficou com um, ficou com o outro, né? Assim, tem muito disso, assim, eu acho que assim, a série ela dá muita volta em torno a essa questão assim dos adolescentes com o karatê e tem ali aquele fio condutor, né, da rivalidade entre o Miyagi-Do e o Cobra Kai. Então, Mas assim, aí a gente tem vai uma ter coisa muito que, disso, né? desculpa te cortar, hein? Mas tem uma coisa que a gente não se liga, que quando a gente assistiu esse Karate Kid, a gente era adolescente, então Karate Kid já era adolescente, né? Isso Não aí, já era, era, não né? era um produto para adultos, né? Mas é legal porque agora a gente, como adulto, consegue acompanhar os adultos e a galera da nova geração acompanha esses novos núcleos, né? A filha do Daniel LaRusso, o filho de Johnny Lawrence. E meio que quando eles apresentam todo o escopo, né? Fica muito evidente, tu sabe um pouco o que vai acontecer, né? Vamos Sem combinar, dúvida. né? Fica bem evidente. Mas eles constroem de uma forma tão legal, tão orgânica, a gente vai se envolvendo com aquilo de uma forma tão simples, os episódios curtos, diretos, as coisas vão acontecendo, não tem muita enrolação, né? Então a gente meio que a série te pega mesmo, né? Não, assim, e assim, é engraçado isso que você falou, né? Porque assim, a gente espera uma coisa assim aplicada à nossa realidade. Então é engraçado quando a gente vê assim o bem-sucedido, o mal-sucedido, né? Então a gente que é adulto agora, assim, se identifica muito com esses dois lados, mesmo que o contexto seja adolescente, como já era no passado, né? Assim, isso realmente é bem curioso você destacar isso daí, né? Mas e os personagens que apareceram na terceira temporada, cara? Eu acho que isso foi bem surpreendente, realmente assim, Sim. quando acabou a segunda temporada ali, que é, no celular ali do Johnny Lawrence apareceu aquele aceite de amizade ali, eu falei, cara, putz, será que ela vai aparecer, sim ou não? Fiquei naquela dúvida, além de outros personagens que também foram apresentados aí novamente na terceira temporada, que são os atores originais dos filmes. Cara, para mim isso daí foi bem surpreendente. Não sei Foi o que você muito bom. achou aí. Sim, e desde a chegada do Chris, né? Porque o Chris, na segunda temporada, quando ele chega, ele rouba a cena também. E tu já fica preocupado porque a presença dele é ameaçadora o tempo todo, né? Sim, E também constrói um passado dele que tu começa a entender um pouco o que ele faz e por que ele faz. E por mais que ele seja o grande vilão, tu começa a perceber que, ok, faz sentido ele estar fazendo aquilo. Em determinado momento, acho que logo quando o Johnny Lawrence, acho que na segunda temporada ainda, ele manda ele embora e ele vai ver que ele tá morando num albergue, a gente sente pena dele, cara. A gente com sente pena, certeza. né? Mas aí ele volta e faz aquelas canastrices todas que a gente vai ficando com raiva dele. É aquele personagem que a gente ama odiar, né? A gente ama odiar aquele cara. E não, e aí é bem interessante como ele vai criando esse protagonismo, né? Porque assim, ele chega assim como que um personagem de suporte na segunda temporada, que vai plantando as sementinhas do mal dele e termina a segunda temporada como o grande vilão da história, né? Assim, a terceira, ele é o cara mal, né? Então a gente já começa a terceira temporada justamente esperando uma parceria do Johnny Lawrence com o Daniel LaRusso. Então, assim, a gente fica É. nessa expectativa já. Para quem assistiu a primeira e a segunda, é evidente essa expectativa, nem é spoiler esse tema. Não, Agora, mas o a que gente eu pode achei. dar spoiler aqui que não tem problema. É, Então, agora o então que eu antes, achei. quando tu falou do aceite, do convite, a gente estava falando da personagem Ellie, a namoradinha deles Isso, lá do Karate Kid, né? que, 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 Que é que é. interpretada pela Elizabeth Shue, que eu não tinha me dado conta, mas ela estava em The Boys recentemente e ela fez muito filme. Ela tem aquela carinha de comédia romântica, assim. Ela foi a queridinha na época, a gente
cara que olhou o Karate Kid meio que se apaixonava por ela também, né? Não, assim, e muito bem encaixado o papel dela na terceira temporada, né? Como ela realmente, assim, ela que foi importante pro LaRusso e foi importante pro Lawrence, se encontra com os dois e, assim, aquele diálogo que ela fala assim, cara, sabe por que que vocês se odeiam tanto? É porque vocês são parecidos demais e com certeza vocês veem coisas ruins de vocês no outro e por isso se odeiam, né? E eu acho que esse foi o ponto assim que Matou, né? precisava, que matou a charada, aonde assim, porra, realmente a gente não é tão diferente, né? Porque isso tudo vai aparecendo pra gente ao longo das primeiras temporadas, né? Meio que assim que vai sendo evidente isso. Os dois foram criados assim por pais que não foram seus verdadeiros pais, né? O Chris e o Miyagi. Os dois têm o karatê como algo que trouxe autoconfiança para os caras e que mudou a vida deles em determinado aspecto. Então, assim, a gente vai vendo vários pontos assim de Um era o relação riquinho, que perdeu tudo, o outro era o pobre que ganhou tudo, pobre que então. ganhou. Então, assim, tem É. muita coisa a ver. E esse diálogo ali com a Ali, assim, foi fundamental para, cara, assim, larga de palhaçada, assim, ela fala assim, pô, como é que vocês continuam assim depois de tanto tempo, né, assim, então, pô, muito bacana. Saber usar a personagem para o que precisa, né? Saber usar para aquele momento, ela vai vir aqui, ela não vai ter relacionamento com nenhum dos dois, ela vai vir e vai sacramentar a união dos dois, e foi realmente muito legal essa participação aí. Só que a gente tem no núcleo infantil, infanto-juvenil, umas ausências, né? Eles não botaram a Aisha nessa terceira temporada, simplesmente disseram que ela mudou de escola, né? E a Sim, participação do Paul Waterhouse, que é um puta de um ator também, estava lá no filme do Clint Eastwood, que é muito bom, e, cara, ele fez a Eutônia, ele tá perfeito em Eutônia, então ele é o cara que sabe vestir aquele tipo de personagem bem caricato e dá um respiro de comédia muito bom. Isso que também não apareceu, né? Ele é o Arraia, é o Arraia. é. Também despacharam ele, né? Tipo, não sei se ele É. foi preso por causa da briga na escola, mas, tipo assim, botaram os caras, botaram esses dois personagens, assim, num segundo plano, né? E a gente tem o Agora, Falcão também, né? O Falcão, a gente ficava ali naquela briga com o Dimitri e a gente entendia que ele estava percebendo que ele estava sendo como é que eles chamam na série? um Um bully, fantoche, né? Um sim, bully, um cara Ah, do tá. mal, né? Só que daí quando ele viu que ele estava errado, ele se transformou de uma hora para outra, né? Não te pareceu? Foi durante a Assim, última luta lá na casa do Daniel que ele. Ah, não. Vou- teve alguns pontos, eu acho que teve alguns pontos, assim, é, de enfrentamento, assim, onde ele fala assim, putz, cara, porque ele tem uma amizade muito forte com o Dimitri, né? Assim, os dois, assim, pô, são parceiraços e de repente se desvinculam ali. E eu acho que tudo aquilo que vai acontecendo na terceira temporada, as diversas lutas entre ele e o Dimitri, meio que o cara vai pensando, né? E quando ele se encontra com o Johnny Lawrence lá no parque, onde ele está montando ali os garras de águia, né? As presas de águia. As presas de águia, né? Cara, Assim, esse nome é sensacional, né? Sensacional. O, não, o aluno dele ainda diz, né? "Oh, águias não têm presas. Cala a boca. assim, o nome é bacana, o nome é fodão, então assim, vai ser, não sei o quê. Bem estilo Johnny Lawrence mesmo. Ai, ai, Mas assim, muito quando ele bom. se encontra ali, ele fala, cara, você também era um mané, tipo assim, fui eu que te ajudei, né? E sou eu que tô te dizendo que você tá errado. Então, poxa, de novo, assim, eu acho que ali naquele momento ele ficou com isso na cabeça, tanto que ele relembra disso quando decide mudar de lado, né? Mas assim, cara, eu acho que é muita história para acontecer em poucos episódios, assim, mas Eu achei essa terceira temporada mais pesada que as outras, né? A gente tem aquele background do Chris na guerra, o sim, sofrimento, né? A história dele, dos caras se ferrando na guerra. Então, cara, eu achei que bem pesado. E bem pesado também algumas atitudes da galerinha, né? Porque eles roubam uma cobra num zoológico, jogam as cobras nos carros da concessionária, eles pegam pesado, quebram o braço de uma criança, né? Eles não, estão pegando pesado. invadem a casa do Invadem LaRusso, a assim, casa. tem várias coisas que fala assim, poxa, não é tipo assim, Na minha geração, a gente não chegava nesse nível, né? não, assim, não, de jeito nenhum.
né? Mas é interessante isso que você falou assim, do passado do Chris, porque a gente vai entendendo melhor como ele é também, né? Porque você vê que ele era um cara bom, assim, né? Ele era um cara que foi transformado pela guerra, né? E ele terminou pegando esses princípios, ataque primeiro, sem misericórdia, esqueci o outro são três, ataque primeiro, Ataque forte, ataque primeiro ataque forte, forte e sem isso, misericórdia. sem misericórdia. Então, como ele realmente, assim, ele pega esses princípios por tudo que aconteceu na guerra, assim, que não foi moleza para ele. Então, eu gostei bastante, assim, dessas memórias do passado dele também para incrementar a história, né? E fiquei muito surpreso, não sei você, com a viagem do Daniel para o Japão. Fiquei também, porque eu nem lembrava daquele Karate Kid que ele vai para o Japão. E tem aquela cena clássica demais que eles fazem, né? Vencer ou morrer, ou desistir ou morrer. E aí ele tem que dizer se ele quer morrer ou se ele quer perder, né? Daí, normalmente, pela honra, eles dizem que querem morrer. E eu não me lembrava, cara, dessa cena. E quando deu aquele flashback, Caramba! meu Deus, era isso. Eu falava quando era pequeno, nas brigas com os meus colegas, assim, vencer ou morrer. E era muito boa, né? Muito boa aquela cena. Só que Não, assim, ficou legal, porque era uma costura que eu jamais imaginava que ia ter. Mas por um lado ficou, sabe, aquela coisa, a trama chata, porque é a trama da concessionária, né? A trama da é, concessionária. é o lado adulto da série que quando a gente se envolve com ela, acaba assim deixando de lado também, né? Tipo assim, pô, vamos ver o que é que desenrola. A gente quer karatê, a gente quer a rivalidade dos dojos, né? Mas é interessante, eu acho que ajudou a dar, assim, essa temporada apresentou várias reconciliações com o passado, né? Então, acho assim que, bem ou mal, o Daniel LaRusso ali, que não é o personagem principal, mas ele se reconciliou com várias pessoas do passado. Então, eu acho que foi interessante isso também, sabe? Assim, e isso acontecer para culminar assim na reconciliação da grande rivalidade dele, que é o Johnny Lawrence, né? Então, assim, eu achei que foi bem interessante isso, assim, como foi montando isso ao longo da temporada. E aí, para a quarta temporada, tu imagina que vai ter mais trama para se trabalhar? Vai terminar na quarta temporada? Tu acha que eles vão alongar a série? Então, eu acho assim que não dá para esticar muito mais, não. Eu acho que assim, eu acho que se chegar numa quinta temporada, numa sexta no máximo, é, beleza, assim, mas eu já acho assim exagero uma sexta temporada. Por quê? Assim, o que a gente espera realmente é a reconciliação dos dojos, que foi o que aconteceu, né? Assim, o Johnny Lawrence com o Daniel LaRusso, né? Então, é isso que a gente espera desde o início. Ou um quebra-pau definitivo, né? Então, assim, pelo caminho que está tomando, é essa reconciliação. O que eu acho que vem para a quarta temporada é a preparação para o novo torneio de karatê, né? Que vai desenrolar isso daí. E isso é legal, né? É legal tu mencionar isso, porque a gente só teve o torneio de karatê na primeira temporada. Então a gente tá 2 temporadas sem esse novo torneio, que é legal, que fica interessante, porque não fica sempre usando aquela mesma fórmula de torneio, né? Não é luta final para terminar o filme, né? Tipo É, assim, não é é. assim, tem aquela luta final. Não foi assim. Então, eu acho que é interessante, assim, que tem esse torneio para vir. Só que tem um fator ali que é a presença desse amigo do Chris que ele salvou na guerra, né? Que ele faz aquela ligação. Tem uma ligação aí, será que a gente vai ter aí? Porque eu tava fazendo um comparativo assim, tá, eles vão na quarta temporada, tudo tá se preparando para que os heróis enfrentem o grande vilão, o Darth Vader da série, que é o Chris, né? Mas aí, será que esse novo rapaz aí é o Palpatine do Karate Kid? Cara, não sei, porque na guerra, assim, na lembrança da guerra, ele é um cara que tá amedrontado, ele é um cara assim que tá super acuado, etc. Só que o Chris, como salva a vida dele, eu falo, cara, eu devo a minha vida a você. Então, tipo assim, é aquele cara que é capaz de fazer o que for, né, para ajudar esse cara que salvou a vida dele. E o que ele é agora? O que ele se tornou agora, né, assim, sei lá, 50, 60 anos depois? É. A gente não sabe quem é esse cara. Então, é possível que a trama gire em torno das consequências dessa ligação em preparação para o torneio
e que talvez o torneio mesmo seja esticado para uma quinta temporada. Sei lá. Pode ser. Assim, eu tô esticando Não. muito. Eu concordo Mas contigo. Acho que numa quarta temporada eles poderiam resolver tudo, mas aí a gente não sabe o que eles têm amarrado, né? Porque eles amarraram tão bem nessa terceira temporada. Eu gostei de todas as temporadas. Acho que eles mantiveram um nível bem legal em todas elas. Essa a gente tem a participação do Twisted Sister lá, do Dee Snider, no show de rock. Então, não, sabe? Eles me surpreendem. A Ali, a Elizabeth Shue voltando. Então, essa, claro. essa parte do Japão, como tu falou, então daqui a pouco eles podem nos surpreender mesmo, né? É. Assim, eu também fiquei surpreso com essas participações assim na terceira temporada. Eu pensei que a Ali não queria participar, sabe? Tipo assim, eu pensei, não, assim, pela atriz que é, eu acho que assim, não deve voltar, não, mas enfim, eu acho que é esticar muito a história, mas é possível, assim, tem o drama da concessionária também, né? Que, assim, que Não precisa está em falar, não de precisa falar da resolução. concessionária. Chega de concessionária. Então assim, não sei, cara, assim, eu tô pensando assim, o que eles podem querer colocar numa quarta temporada para esticar ainda mais, né? Porque eu acho que tá suficiente, sabe, assim, de feedback do passado, eu acho que já rodou tudo, né? Talvez explorar um pouco mais os acontecimentos do terceiro filme, talvez faltem. Cara, não Não sei, não sei. sei. Eu acho que também não tem muito futuro, não, cara. Fica aí mesmo, numa quarta, quinta temporada. Beleza, e a nota? Nota para a temporada aí, de 0 a 5. Ah, de 0 a 5. Eu daria um 4. Um 4, 4. 4. Um 4, assim, porque Ah, baita é, nota. Baita não nota. é uma nota boa, assim, eu gostei, sabe? Você se entretém com a série, se entretém com os adolescentes, se entretém com a música, com o cenário, com os feedbacks não, assim, com os Flashbacks. flashbacks, né? Então, cara, eu daria uma nota 4, assim. Legal. Fecho contigo na nota 4. Foi a nota que eu dei lá na nossa crítica do site, então não posso fugir disso também. Ficamos aí com nota 4 para a terceira temporada de Cobra Kai. Cobra E Kai. uma dica importantíssima para você que assiste, assista dublado, porque a dublagem do Johnny Lawrence e os bordões que ele fala na dublagem em português brasileiro é muito legal, cara. E fica assim, torna a série um pouco mais farofeira do que ela é. Então, é o que eu Sim, recomendo. sim, concordo, assim, reforça a recomendação. É uma dublagem assim excelente. Cara, você ri muito com as coisas que o Johnny Lawrence fala. Beleza, beleza. Ficamos aqui então com essa crítica de Cobra Kai. Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho, procurar o Decreto Nerd também aqui no YouTube e seguir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.